Oi, boa tarde, com vocês o Maternizando, um podcast sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta. Toda semana a gente vai discutir um aspecto da nossa vida e da vida das mães e madrastas que a gente conhece para chegar a soluções nesse caminho tortuoso chamado vida pós-divórcio. No episódio de hoje a gente vai tratar de um pouco de história. Eu e a Lê vamos conversar sobre o surgimento da figura da madrasta como especialista em gênero e o processo de adoração ou alienação da mulher pela mídia e o efeito perverso que isso pode ter nas novas gerações. Para mim, esse é um tema especial. Eu já fui bastante ignorante sobre questões de gênero e reproduzi a fala machista e careta do mundo com outras mulheres. Foi importante e libertador saber que quando eu fui me educar, me desconstruir, eu me tornei uma mulher melhor, uma mãe melhor e uma amiga melhor. Então, para falar disso tudo, comigo hoje aqui estão Letícia Tomazella e Elisa Greck. Boa tarde, Lê. Boa tarde, Elisa. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Elisa. Tô super feliz que a gente tá aqui juntas hoje para falar desse tema. Eu acho que eu vou aprender bastante hoje aqui, porque por mais que a gente estude e se engaje nas questões de gênero que estão super atuais, né, e cheias de conteúdo, é legal trazer alguém que entende tão mais que a gente. Acho que eu vou aprender bastante hoje, e eu tenho certeza também que ao aprender, já assim, todo mundo sabe que o objetivo do podcast, quando a gente fala de maternidade, é unir as figuras todas que maternam numa família, é unir as figuras das mulheres e não mais cultivar um embate que é tão histórico. Então eu acho que hoje vai ser legal para a gente aprender, através de narrativas, como que a gente pode fazer de fato para acabar com essa história de que as mulheres têm que ficar se cindindo e que a gente possa olhar uma outra mulher, uma outra figura com mais empatia. Então estou super feliz que a Elisa está aqui. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Letícia. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ouvindo a Júlia falar, né, sobre vocês, sobre gênero, a gente fala muitas vezes assim que ninguém nasce desconstruído, né, e que a gente precisa desconstruir os estereótipos. Na realidade, a gente nasce desconstruído, é que a gente é construído numa cultura machista, né, e os estudos de gênero vêm para colaborar na desconstrução. Então a gente precisa se desconstruir para se reconstruir de novo. E então eu estudo isso, né? Eu sou formada em publicidade, eu tenho 2 filhas também sou mãe, uma filha de 9 e uma de 7. E eu estou terminando meu mestrado agora, que é em comunicação, mas em gênero, né? O meu tema é gênero, então a gente estuda o gênero do ponto de vista de uma perspectiva, de um referencial teórico-metodológico dentro da academia. E eu espero poder contribuir um pouquinho com vocês sobre isso. Que bom ter você aqui com a gente, Elisa. Eu tenho uma filha também, e é especial para mim poder abrir o diálogo sobre questões de gênero e como a gente pode educar os nossos filhos e filhas, né, nesse caso, sobre essas questões. Eu acho essencial. Eu fiz uma pesquisa e descobri umas coisas curiosas, né, quando eu estava montando o episódio. É interessante olhar a representação da madrasta na mídia, nos contos de fada. E eu só encontrei 3 contos de fada que mostram madrastas num papel positivo. Posso citar o nome aqui ou eu posso colocar depois online disponível para quem se interessar. Eu recomendo muito o livro também, A Psicanálise dos Contos de Fada, porque a gente acaba esquecendo disso quando a gente cresce, mas os contos de fada são essenciais para a formação do nosso certo e errado, do que é perigoso, do que não é perigoso. Então, quando você coloca a madrasta sempre no papel de vilã, essas crianças crescem, ainda quando os pais estão casados, já com essa impressão. E quando a madrasta vem, ela é uma pessoa com péssimas referências, digamos assim. É como se você conseguisse um emprego e todo mundo do lugar que você trabalha tivesse uma impressão ruim a seu respeito e vilanizada. Então, eu queria primeiro que a Lê falasse um pouco sobre isso e depois que a Elisa, se ela puder, traçasse um panorama pra gente dessa representação cultural. Assim, eu brinco que, desde que eu me tornei madrasta, né, eu faço essa pergunta para as pessoas. Quem na vida sonhou em se tornar madrasta? Sabe, na infância você fica, tem essa coisa das meninas, né, assim, a gente tinha isso pelo menos. Eu vou ter tantos filhos, quando eu tiver 25 eu vou ter o meu segundo, quando eu tiver 28 eu vou ter quando eu tiver 32 eu vou ter o meu quinto. E daí,
Só que ninguém sonha em ser madrasta. Ninguém imagina que o príncipe encantado já se casou, já teve outra princesa, e ele já formou família, já foi feliz para sempre, e depois infeliz, e depois divorciou, e agora começa uma nova história. Então, não faz parte do nosso imaginário. Então, você faz parte do seu imaginário, do nosso imaginário, enquanto sociedade que enaltece a família, formar a sua própria família, e daí perpetuar suas células no mundo, etc. Mas daí você não faz parte do nosso imaginário a gente amar uma pessoa em cujas células eu não estou. Assim, geneticamente falando, estarei de outras. E fora que aí chega nos contos de fadas mais tradicionais, a figura da madrasta, ela vem ou porque inveja a beleza da enteada. Enfim, sempre tem um lugar de ciúme, inveja e posse nessa figura. Ela é a vilã, no final das contas ou ela morre ou ela vai se ferrar e a mocinha vai vencer. A mãe, geralmente morta, é uma figura santificada, porque se essa mãe não tivesse morrido, a princesa não passaria por todas essas vicissitudes. O pai é um mosca morta, porque ele só aparece como referência ao pai. Cadê esse pai? Essa menina tá passando apuros e cadê este pai? É a pergunta que eu faço. Ainda que a madrasta está lá presente, mesmo que seja mal cuidando, ela está lá. Agora você fala, bom, gente, mais uma vez a coisa da ausência paterna na nossa sociedade e de mulheres solo criando famílias, porque esse pai malemar aparece. Então, a gente entra como madrasta numa família em meio a esse tipo de cultura que nos vê assim. Imediatamente, primeira coisa que 90% das madrastas relatam é que ela sofreu um embate com a figura materna, que não está morta. E daí que começa uma saga difícil de você se provar merecedora daquele posto, merecedora daquela família e boa o suficiente. Acho que é por aí que eu quero assim, que estudar essa figura da madrasta e desmistificar tudo isso para poder também fazer com que as famílias fiquem mais saudáveis nessas configurações, eu acho que é uma função da gente. Mais uma coisa que eu queria falar é que assim, eu participo de uma família a princípio tradicional no sentido da heteronormatividade. Então eu me casei com um marido e somos um casal heterossexual, eu tenho 2 enteados, são 2 filhos, etc. Uma família a princípio dentro dessa norma. Mas eu também conheci já madrastas que se casaram com mães, né? E daí que esse embate mãe e madrasta não chega a existir. Daí talvez tenha que lidar com, às vezes, algum pai mais assim. Ou, de modo geral, também isso pode ser um pouco mais fácil justamente por isso. Enfim, também dá pra gente expandir pra esse lugar. Bom, essa figura da madrasta, porque ela é tão construída em cima desse ódio, eu vou tentar dar um panorama bem rapidamente sobre como os estudos de gênero veem essa questão do papel da mulher na sociedade, que explica também essa questão da maternidade e por que a maternidade é tão glorificada e a madrasta não seria, né? Quando a gente pensa, a linha que a gente segue, que eu sigo, ela é baseada no materialismo dialético. E aí ela parte do princípio que a divisão dos papéis entre homem e mulher, ela surge junto com a divisão social do trabalho, principalmente ali na Revolução Industrial. Então a gente tem uma separação ali, porque até então não tinha muito separado quem cuidava dos filhos, eram mais aldeias, a gente tinha o pai e a mãe, né? O pai até, sei lá, tinha uma plantação, criava algum bicho, fazia alguma coisa, mas mais próximo de casa. Quando surge a industrialização, a divisão social do trabalho fica muito marcada e é o homem que sai para ganhar o dinheiro e a mulher fica em casa com os filhos. E aí você começa a ter, a partir dali, essa figura da mãe muito marcada, como a pessoa que cuida, a pessoa que faz tudo pelos filhos, a que está sempre presente, a que educa e etc e tal. Isso vem sendo trazido, né, até os dias de hoje. Nas sociedades que a gente tem hoje em dia, para muitas mulheres, essa construção do casamento, dessa família tradicional, é muito forte e tem uma influência também muito grande da religiosidade. A Scott fala, né, quando ela fala das relações de gênero, e ela coloca que as relações de gênero são as relações que se estabelecem entre homens e mulheres, mas também entre homens e mulheres e mulheres, não só entre homens e mulheres. Então essas relações entre mulheres e mulheres começa também a ter um atrito, digamos assim, né? Por quê? Porque afinal de contas a religiosidade também traz esse ideal, junto com o papel materno lá da divisão social do trabalho, tem o papel da religião, e você tem que ser uma mãe, é o imaginário de Maria. A Scott fala dos símbolos culturais disponíveis, então a gente tem a contraposição a Maria, é a Eva. Ou você é uma Maria, ou você é uma Eva. Ou você é a santa, ou você é a pecadora. Ou você é a mãe, ou você é a madrasta, né? A gente pode extrapolar um pouquinho nesse sentido. Por quê? Porque a mãe é a certinha, a Maria, que tá lá. A madrasta
madrasta não. A madrasta, ela vem desconstruir uma família. Quando a gente pensa nesses estereótipos, nas concepções de gênero, ela vem roubar o marido de uma outra mulher. O imaginário, né, é de rivalidade entre as mulheres. Então essa mulher tá ocupando um papel que era de outra, que era a santa, que era que estava dentro de casa, que era que cuidava dos filhos, que era que se abnegava, que ficou grávida há 9 meses e pariu, e vem outra mulher querer roubar o seu lugar. Como pode ser isso? Essa mulher é uma pecadora, ela não é uma boa mulher. Então ela tem essa rivalidade e tem essa construção, né, do papel mesmo, dos símbolos disponíveis, dos estereótipos de gênero. Uma outra coisa que é interessante também a gente pensar é que na sociedade atual, para muitas mulheres, o casamento é sinal de emancipação e de ascensão social. Para as mulheres, elas foram educadas a isso, a ascenderem socialmente por meio do casamento. É mais fácil, é mais aceito culturalmente, socialmente, do que ascender por meio do trabalho, né? Justamente isso vem lá da separação social do trabalho, da divisão social do trabalho. Então, quando ela se casa, ela atingiu um status social de mulher casada. Esse status existe. E aí, quando ela perde esse marido, ela passa a ser a separada, a divorciada, a largada, a traída, um papel de coitada, porque ela foi largada pelo marido, mas ao mesmo tempo ela também tem um papel de rejeitada. Então, olha quantos símbolos a gente tem em cima, tanto dessa mulher que é a mãe, e aí vem a madrasta, então, contrapor tudo isso, meio que, tipo, agora ela vai ser feliz com esse homem, que nem a Letícia falou, né? Ele já passou por esse processo uma vez, ele já teve a sua princesa, ele já foi aquele príncipe, e isso tudo acabou, não teve o feliz para sempre, né? Então isso vai carregando uma série desses conceitos, nesses símbolos culturalmente disponíveis, e dessas normas sociais que as instituições impõem. Acho que isso dá para trazer um pouco desse referencial, o que ele diz, né, sobre os estereótipos de gênero, e por que esses papéis são tão marcados e delimitados, e a figura da madrasta fica sendo ruim. A linguagem diz muito, e o estigma da palavra madrasta é tanto que eu procurei, assim, Wikipedia, Google, qualquer coisa, eu perguntei etimologia da palavra, deixa eu entender de onde veio, e o que tem de dado é muito pequeno, eu não consegui chegar a uma conclusão de onde vem a palavra, de como surgiu. Achei umas referências ao fato de que antes de ser liberado o divórcio, as mulheres só se tornavam madrastas quando a mãe morria, e aí a gente pode falar dessas referências que você trouxe, Elisa, do lugar que as mulheres são colocadas socialmente estabelecidos, e eu só consigo lembrar de um filme da Disney recente, que é o Encantada, em que a protagonista se torna madrasta, né? Ela se apaixona por um homem que tem uma filha, e a filha do cara se apaixona por ela também, e elas formam uma amizade, e quando um bichinho vem num determinado momento falar pra ela, alertar, olha, madrastas são mais, ela fala, não são, nem todas as madrastas são mais. E eu achei bacana, tem um tempo já esse filme, não é tão atual assim, mas é um retrato, de repente, de que essa representação cultural talvez esteja começando a mudar um pouco, até porque o número de divórcios está aumentando, né? 1 em cada 3 casais no Brasil vai se divorciar. É interessante porque, assim, algumas pessoas, assim, quando a gente fala tudo isso, parece um mundo muito teórico e nem todo mundo vê o quanto isso ocorre na prática. Então, eu vou dar um exemplo. Quem não é madrasta, muitas vezes não consegue imaginar a montanha-russa da vida de uma madrasta e onde é que esses fortes símbolos, todo esse imaginário em volta dessa personagem, onde é que ele atua na nossa vida. Então, eu lembro que no começo do meu relacionamento com o meu marido e tal, uma colega perguntou, mas você... Enfim, ela entendia algumas dores das mães que vê seu filho sendo amado por outra mulher, né, por uma madrasta, mas não entendia onde é que isso doía na madrasta, afinal não são filhos dela, ela não tem que se enciumar porque ela não tinha uma história prévia com essas pessoas, quer dizer, qual é a questão da madrasta? Ela tá só ganhando na cabeça dela. E eu tive que explicar onde é que atua, primeiro, todo esse machismo, todo esse lugar do embate entre as mulheres, todo esse lugar dos contos de fadas em que essa figura é colocada dessa forma. Então, assim, são pequenas desconfianças que a gente sofre, pequenas indiretas, não só da figura materna dos enteados, de outras pessoas, às vezes do clã familiar ou dos amigos, dos círculos de amizade. Então, assim, desconfianças, pré-atrás, comentários, muitas vezes sanções, muitas vezes proibições, deslegitimação, assim, é a tônica, é a palavra protagonista de todas essas. A gente é deslegitimada o tempo inteiro, porque a gente não é a progenitora e a criadora principal daquela família a princípio. Então assim, nesse sentido quais são os meus direitos? Eu acabei de chegar e quero sentar na janelinha, qual é o lance? E as pessoas não entendem o tanto que você entrar numa família que já existia, pegar o bonde andando de alguma
uma maneira, mas só que amar, ser amado, tanto que isso implica em você muitas vezes tentar entender qual é o seu lugar, de fato. E aí nesse sentido, é o que eu sempre falo para as madrastas, queridas, assim, somos indivíduos e muitas mães, como a própria Elisa, como a própria Ju, vocês, né, já tem essa consciência que somos, antes de qualquer outra figura ou antes de qualquer outro papel social, somos um indivíduo. E como indivíduo, eu tenho que ser protagonista da minha própria vida, pelo menos. E não posso deixar que me calem nesse sentido. E aí, como é que faz isso dentro de uma família que já existia? E aí as pessoas não entendem que pra gente construir uma voz e uma legitimidade é uma luta. É uma luta e muita força contra. Muita força contra. Então, quando eu fui explicando e contando fatos pra essa minha colega, ela foi entender. Então, isso tudo que a Elisa falou acontece no nosso dia a dia. Eu queria que quem estivesse nos ouvindo nesse podcast entendesse que o dia a dia, os conflitos do dia a dia, dificuldades, imposições, tudo isso faz parte de toda essa história que a Elisa nos dimensionou. E é importante a gente saber então que na prática isso gera o quê? Sofrimento, basicamente. Gera muito sofrimento para a mãe, gera muito sofrimento para as madraças, para o pai, para os filhos, enquanto a cisão for a tônica. O ponto é que quando a gente pensa nessa figura materna, né? A Letícia estava falando, eu estava pensando em mim mesma, assim, né? Dando uma pausa no gênero. Quando eu namorava, eu evitava ao máximo ficar com homens que já tinham filhos. Sei lá, né? Eu sou casada há 10 anos, muito antes disso, então era uma das coisas que eu primeiro perguntava. Por quê? Porque eu sei da dificuldade que é você entrar numa família assim, você não vai casar com uma pessoa e vai ter uma vida com ela, né? Tem uma família ali, você vai ter que respeitar esses momentos, você vai ter que respeitar o tempo desse homem com os filhos, você vai ter que aceitar a presença de uma outra mulher na relação, mesmo como ex. Esse papel de mãe é um papel muito bem estabelecido. E esse amor materno é muito reconhecido na nossa sociedade e esperado. E é meio que difícil pra gente entender socialmente como é que pode uma outra mulher amar nossos filhos como eu. Porque o amor incondicional é materno, principalmente se for uma mulher que não tem filhos. Então, assim, ela não tem filhos, ela não sabe o que é o amor de mãe. Como é que ela quer amar meus filhos, cuidar deles, ficar com eles? É muito difícil socialmente. Quando que, na verdade, esse amor materno também é construído socialmente. Ele também é um amor que ele não nasce, né? Essa coisa assim, quando nasce um bebê, nasce uma mãe, você já imediatamente ama seu filho e faria qualquer coisa por ele. Não sei, pra mim não foi assim, não. Eu acho que as mulheres, hoje em dia, que têm se empoderado, elas também não sentem isso. Por quê? Porque é uma relação difícil, é uma mudança muito drástica, é uma mudança hormonal, de corpo, mas os estereótipos machistas e essa divisão social do trabalho impõe à mulher esse papel. Então eu acho que nem faz muito sentido uma outra mulher querer esse papel, esse da madrasta. Tem um filme que chama A Excêntrica Família de Antônia, em que é um viúvo, acho que ele tem 7 filhos, e ele chega pra essa Antônia e fala assim, casa comigo, os meus filhos precisam de uma mãe. E ela fala assim, mas eu não preciso dos seus filhos. Porque ser mãe dos seus próprios filhos já é difícil. E aí ser mãe dos filhos dos outros... Então acho que que nem você falou, né? A sociedade também não entende como pode uma madrasta ser boa, ser legal. Porque afinal de contas, como é que você vai amar o filho dos outros? Que inclusive são um sinal do amor do homem que está com você por outra mulher. Eles significam que esse homem teve uma história, que esse homem amou outra mulher. E como é que pode você se sujeitar a um papel desses? Tem esse estereótipo. É uma concepção de gênero. Que a mulher tem que ter esse orgulho, que a mulher tem que ter... Mas ao mesmo tempo, por isso que a gente fala que é muito contraditória. A sociedade machista ela é muito contraditória também. E o materialismo dialético trabalha com essas contradições mesmo. Porque ao mesmo tempo, as mulheres são sortudas quando elas conseguem um homem. E os homens são legais quando eles casam com uma mulher que já tem filhos. Mas as mulheres são sortudas. Mas ao mesmo tempo, se esse homem já tem filhos, você vai fazer o quê? Você tem que relegar o seu papel de madrasta lá e ficar longe e não participar das festas, porque afinal de contas você não é a mãe. E se você quiser roubar esse papel, você está tirando dessa mulher que é a mãe, ela já perdeu o marido. Você vai querer tirar o papel mais nobre da vida dela, que é ser mãe. Quantas concepções vão surgindo desse papel que é de uma mulher que não é uma mãe, que não é uma primeira esposa, que ela é uma outra, que ela... Vejam como é complexa mesmo essa relação, ser madrasta. A gente escuta muito relato de madrasta que as mães colocam restrições surreais. Não quero você na festa de aniversário, não quero você nos eventos escolares, não quero você nas fotos, não quero ter que olhar para as fotos do aniversário do meu filho e ver você nas fotos. Esse episódio é focado nas madrastas. A gente sabe a contradição que a gente está explorando todos esses temas e colocando erros e acertos que a gente pode ter cometido. Eu, por exemplo, já cometi muitos equívocos como mãe, desvalorizando o papel da madrasta, e hoje eu entendo muito melhor o meu papel e que eu não perco
em nada quando uma mulher ama os meus filhos como se fossem filhos dela também. Eu, como madrasta, já que vocês duas tiveram uma fala excelente assim sobre isso, sabe, Elisa, é engraçado porque, embora eu seja uma pessoa que leia bastante, eu não me aprofundei academicamente nesse assunto, mas tudo que você falou, intuitivamente eu já sentia, quer dizer, intuitivamente e na prática em alguns assuntos, mas tudo que você falou, assim, eu olhei e falei, gente, não parece, mais parece que você me estudou do que estudou um assunto acadêmico, porque eu me senti muito escaneada. Minha vida é isso que você falou, entendeu? Eu não tenho filhos biológicos, então assim, eu não sou permitida por ninguém, em especial por mulheres, a sentir amor incondicional. Eu não tenho esse direito, eu não pari, nem adotei um bebê, nem, enfim, no sentido da adoção, que te dá ali uma legitimidade da maternidade. Eu não fiz nada disso e, portanto, meu amor nunca vai chegar à grandiosidade do amor das mães e, portanto, como eu amo menos, as pessoas creem que eu me dou menos, que eu me entrego menos, que eu dedico menos, que eu me esforço menos e, portanto, eu tenho muito menos direitos neste sentido, ou nenhum direito. Então você foi me escaneando e eu falei, cara, e aí, uma outra coisa que vem, um sentimento que vem, talvez, acho que a Elisa tem isso mais pautado numa pesquisa mais ampla que a minha, que é, quando você não tem filhos, você não gerou um descendente daquele homem. Portanto, a mulher que gerou descendentes desse homem, para sempre terá um lugar cativo neste clã familiar. Em eu não tendo gerado descendentes deste homem, em algum lugar eu me torno, para sempre, uma figura com alguma coadjuvância e uma figura menos essencial àquela família e à posteridade. Eu não estarei na árvore genealógica dos meus enteados. Por mais que eu os ame e eles me amem e a gente possa viver juntos numa guarda, não é guarda total, mas vamos supor que fosse, guarda total, por mais que eles fiquem só comigo a vida inteira, eu não estarei na árvore genealógica dessas pessoas, a não ser em árvores genealógicas que hoje já abrem outros tipos de espaços. Então, pra mim, quando você foi falando, foi exatamente isso, e daí que eu sou deslegitimada na minha maternidade no dia a dia. Mas, embora eu não tenha autoridade de amar incondicionalmente, eu amo, embora eu não seja autorizada a maternar, eu materno, eu ajudo na lição de casa, banho, pôr pra dormir, educar, dar bronca também, brigar e acertar e errar, e me sinto invadida muitas vezes, e às vezes invado, e assim a coisa vai se fazendo como uma maternidade, mas é o que eu chamo no subtítulo do meu livro, que é maternidade marginal. Isto é o que me deram, é com isso que eu me contento, digamos assim. Os estudos de gênero, eles partem muito da realidade mesmo. A gente observa os fenômenos. E a ideia é entender esses fenômenos. E por isso que você se sente escaneada, mas é porque isso acontece com as mulheres. E acontece com as mães, acontece com as madrastas. É um fenômeno mesmo, social. E aí, quando a gente vai lendo esses fenômenos, a gente vai registrando e acaba que não muda muito. Assim, muda só o endereço, mas o fenômeno acontece com todas as mulheres. E acho muito interessante isso que você fala sobre você não fazer parte da árvore genealógica, não ter parido nem adotado. Tem muito a ver também, de novo, com o nosso modelo monogâmico de família nuclear, que visa, no final das contas, duas coisas, né? Há uma garantia de que a prole seja masculina e é uma garantia também de que ele vai sustentar os filhos que são dele, não de outro. E uma garantia de que você vai perpetuar os seus genes e os seus bens e o seu nome, né? Então, essa legitimação da mãe e deslegitimação da madrasta vem por isso, porque a nossa sociedade entende que família é um casamento com filhos. Mesmo um casamento sem filhos, mas não é uma coisa estável. A qualquer momento pode se separar e aquele laço se desconstrói e não tem nada que vai manter aquela união, porque quando tem filhos, mantém. Ou às vezes as pessoas vêm até como provisório, né? Assim, mas tá com ele, mas não tem filho, né? A qualquer momento pode acabar. Porque existe um entendimento de que o que segura um casamento são os filhos. Obviamente que isso vem mudando, mas ainda é um imaginário muito presente, socialmente falando, né? E eu não sei se você tem essa sensação, mas muitas mulheres têm essa sensação de que se elas não têm filhos, é um casamento provisório, um relacionamento provisório, mesmo que seja um casamento. Porque pode ser que esse homem se canse, pode ser que ele não tem nada que segure o casamento, então a qualquer momento pode acabar. Então por isso que eu acho que não tem essa legitimidade, né? Você não tem os filhos desse homem, ou não tem filhos no caso, independentemente de ser madrasta. Eu acho que nesse caso, sendo madrasta, é ainda pior, porque esse homem já tem os filhos dele. Então pra que ele vai querer ter mais filhos? Não tô falando de você, mas assim, é o imaginário. Por que ele vai querer ter mais filhos? E se tiver, ele vai estar roubando a herança daqueles filhos. Os seus filhos vão roubar a herança daqueles filhos. As pessoas não falam isso, mas é o que passa na cabeça delas quando elas veem
essas relações. Mas é o imaginário coletivo. Ainda bem que tá mudando, né? Tem muitas mulheres como nós, mas ainda isso tá muito arraigado. Acho que a gente sempre fala, né, na faculdade, lá onde eu faço matéria de doutorado, que a gente não vai ver pra ver essa mudança tão profunda na sociedade. Ao mesmo tempo, vale a pena lutar por ela, porque se não tivesse tido mulheres antes que lutaram pros direitos que a gente tem hoje, a gente não teria falando disso hoje. Você falou em um momento também na sua fala anterior sobre você se impor como madrasta, impor o seu papel. Veja que você tá lutando por uma coisa muito além do que a grande maioria das mulheres tem que se impor enquanto mulheres pura e simplesmente dentro de uma relação para não serem violentadas ou não apanharem ou não serem obrigadas a ficar com aquele homem. Então já é um passo além. Que bom que a gente já tá nesse passo além. Mas as mulheres como um todo são deslegitimadas também. E aí quando você vem com esse papel de madrasta, que é pior ainda, né, nessa concepção, nesse imaginário coletivo, fica muito difícil mesmo. Por isso que é importante a gente falar sobre isso para que mais pessoas saibam e mais pessoas possam exercitar esse domínio, esse poder, pôr o seu papel ali, o que quer fazer da sua vida. A gente pode adentrar um pouco mais, que é que nós estamos numa posição privilegiada da gente estar discutindo direitos que teoricamente são direitos adicionais, que a maioria das mulheres no Brasil tem ainda menos direitos que a gente e tem ainda menos consciência de que tem direitos. No episódio passado, a gente falou sobre os números de gravidez na adolescência e no Brasil os números de casamento infantil também são assustadores, que leva a gente a entender melhor o caminho do trauma geracional de muitas maneiras. Sim, pelo grande número de casamentos infantis no Brasil, que inclusive o Brasil é um dos campeões em números absolutos de casamento infantil no mundo, é justamente a possibilidade de ascensão social por meio do casamento. A gente não tem a mulher emancipada, o papel da mulher é muito, a gente chama de vulnerabilizado, suficiente para ela conseguir sair do jugo da família, principalmente em áreas mais afastadas das grandes capitais. Estou falando ali do lado mesmo, aqui nas cidades vizinhas, a gente tem essa realidade. Por quê? Porque os pais, as famílias querem, para a mulher o casamento é o ideal, né? E o símbolo do sucesso da mulher é se casar. E aí essa mulher, muitas vezes, essa adolescente, essa jovem, muitas vezes, ela em casa já tem que exercer um papel de responsabilidades. Então ela com 12, 13, 14, 15 anos, ela já cuida dos irmãos mais novos, ela já cuida da casa, ela já faz comida. Muitas vezes essa menina sofre abuso sexual dentro de casa e ela vê no casamento uma possibilidade de fugir disso. Já que eu vou cuidar da casa, pelo menos eu cuido da casa do meu marido. É um meio de ascensão social. É uma falácia, obviamente, porque a gente sabe que quando isso acontece, ela acaba ficando mais vulnerável ainda, porque ela deixa de conseguir estudar. E o estudo, né, cada ano de estudo vai aumentando a possibilidade dessa mulher ser emancipada e conseguir uma ascensão social sem ser pelo casamento. Quando a gente fala de ascensão social, a gente fala de emancipação mesmo, não tipo virar de uma classe de elite, não é isso, né? Mas ela poder ter uma independência. E essas meninas acham que elas têm agência sobre a decisão. A grande maioria delas acha que foi uma decisão consciente. Muitas engravidam para poderem casar, propositadamente. E os homens são sempre mais velhos. A média é de 9 anos mais velho do que a menina, dos casamentos infantis no Brasil. E eles gostam porque eles acham que as meninas mais jovens são mais bonitas e são mais fáceis de lidar, de controlar e de mandar nelas. O que leva a um outro problema, né? Que é essa infantilização das mulheres. Aí os homens acham que o bonito são as meninas jovens e as mulheres ficam tentando parecer jovens. E a gente entra num círculo, né? Acaba piorando a situação em geral da vida dessas meninas, né, enquanto meninas ainda, e aí elas não conseguem sair. A gente analisa isso sob esse aspecto mesmo geracional, ela reproduz esse padrão, né? É interessante, porque assim, pensando na minha própria história, eu nasci numa cidade muito pequena, sabe, do interior de São Paulo, longe, uma cidade de 19 mil habitantes, se chama Monte Azul Paulista, acho que ainda hoje é muito assim, mas já mudou, mas assim, na minha infância e adolescência, 85 ou 90% das minhas amigas, o sonho, assim, os planos era realmente de um casamento, de filhos, e até tinha alguns projetos profissionais, mas eles eram meio genéricos. Por exemplo, na época, essa coisa do vestibular era um foco para mim e para algumas pessoas, mas principalmente para os meninos. Era mais foco para mim, para uma ou outra menina e para os meninos, e para outras era assim, vou fazer um curso meio genérico e tal, porque no fim das contas, o lance era, e tinha muito isso lá, e tem em muitos lugares que era, você tem que arrumar um bom partido. O que é um bom partido além dele ter dinheiro? Ele tem que ter sobrenome, para te gerar um status, um lugar social, ele tem que ter um certo carro na garagem, um certo tipo de casa, e dali ele tem que te assegurar como procriadora dessa família. Então, isso era muito comum lá, e era engraçado, porque é muito diferente do que eu sempre fui, mas eu também tive uma mãe que intuitivamente era muito feminista, e minha mãe inseriu até uma coisa que, claro, as mulheres não têm que ficar endurecidas nisso, nem são obrigadas a nada, mas ela inseriu um dado na minha cabeça que eu acho que eu vejo hoje, assim, até em projetos de mulheres que eu entrei, de emancipação de mulheres, que é uma mulher que tem independência financeira,
financeira, ela não precisa apanhar em casa. Não ao menos com o pretexto de que ela não tem para onde ir, não tem como sair, não tem recurso. E aí um dia eu conheci um projeto em São Paulo de uma comunidades carentes, de um projeto que era transformar essas mulheres em artesãs e vendedoras, coisas assim, para que elas tivessem independência financeira, porque eram comunidades onde a violência doméstica era muito grande e muitas delas diziam que não tinha para onde ir, não tinha R$1, não tinha nada, quem detinha o poder financeiro da casa era o cara. Assim, eu espero que um dia isso tudo possa até se equilibrar, nem tanto ao céu nem tanto à terra, mas eu acho que hoje a gente lutar também, é que você falou esse assunto, né, de como, o que representa a família enquanto ascensão social das mulheres, e me lembrou isso. Estudar a mulher enquanto indivíduo, lutar pela independência financeira, emocional, psicológica dela, realmente é um passo número 1 nesse momento, que eu acho que isso até vai acabar ou atenuar esse embate que as mulheres têm entre si, essa competição pela caça, essa competição pelas coisas. Essa questão financeira, né, é muito interessante, Letícia. Os estudos de gênero, e principalmente a minha linha de pesquisa, tem muito a ver com isso mesmo, com as mulheres e a realidade das mulheres. O gênero estuda os homens também, porque a gente acha que excluí-los dessa discussão não é legal, enfim, é importante que eles também vejam o lugar deles. Mas quando a gente fala das mulheres, uma coisa que a gente percebe devido a essa cultura machista tão introjetada é que para muitas mulheres a vulnerabilidade não é só financeira. Tanto que a Lei Maria da Penha traz algumas novidades, como por exemplo a violência patrimonial, porque tem muitos homens que abusam inclusive das mulheres, não só física e sexualmente e verbalmente, mas patrimonialmente também. Eles vivem às custas delas, elas ganham dinheiro e eles pegam o dinheiro que elas ganham, mesmo que eles trabalhem, eles não deixam que elas fiquem com dinheiro, eles controlam, por exemplo, não deixam que elas usem anticoncepcionais, por exemplo, que a gente escuta falar muito assim, mas por que você não larga dele, né? Esse julgamento das mulheres, porque ela é vulnerável emocionalmente. A família, a sensação de fracasso. Um relacionamento nunca começa com a violência, é um ciclo que vai se estabelecendo. Então essa mulher sempre vai tentar voltar pro início do relacionamento. Quando aquele homem era gentil, quando aquele homem era legal com ela, quando aquele homem não batia, não agredia, não violentava. Então, por isso que ela acredita, apesar da independência financeira, quando ele manda flores, por isso que a gente fala também que a violência é tão democrática. Ela não acontece só nas famílias pobres, ela acontece em todas as esferas sociais. Porque é muito difícil para a mulher, devido a esse papel que ela tem na sociedade, quanto participante, o papel dela na sociedade. Então, por isso que é tão difícil mudar essa realidade. Mesmo quando você empodera essa mulher financeiramente, quando você dá curso para ela, às vezes ela consegue um trabalho, mas ela volta para esse marido, ele faz ela perder o trabalho de novo, ou ele fica com o dinheiro dela. É um ciclo muito difícil de ser rompido. Por isso que o mais importante é o acolhimento, né? Muitas mulheres tentam ajudar as outras, dando conselhos, chamando a polícia, ou mandando sair de casa, mas não adianta. A mulher, ela tem que sair disso por vontade, e é muito difícil. Só conversando e acolhendo, a gente consegue tentar modificar essa realidade. E por que essa discussão é tão importante? Porque essa mulher que está nesse ambiente, se tem um divórcio, ela e a nova mulher, essa madrasta, são vítimas. As duas são vítimas e muitas vezes elas são vítimas que ficam se vitimando. Esse homem joga essas duas mulheres uma contra a outra e elas passam a reproduzir esse comportamento. E a gente faz isso muito socialmente. A gente reproduz o comportamento do homem. O homem dita como esse relacionamento vai se dar e muitas vezes a violência é continuada nesse novo casamento e essas duas mulheres são vítimas. A gente fala uma coisa também. A mulher não é machista, né? Mas ela reproduz o machismo. Por quê? Porque esses estereótipos de gênero, de uma forma ou de outra, eles deixam confortável para a mulher também o papel que ela tem. E é muito mais fácil você aceitar esse papel estabelecido do que lutar contra ele. Tanto que a gente vê o que acontece com as mulheres que lutam contra esse papel, né? É mal comida, é mal amada, é feia, é gorda, enfim. Então, as mulheres, elas acabam reproduzindo, elas aceitam, introjetam e reproduzem esse machismo. E é aí que essas mulheres vão entrar em confronto, por exemplo, com uma madrasta. E algumas das vezes, a própria madrasta se coloca nesse papel, e a própria madrasta também, até como uma forma de defesa, mas aí eu acho que a Letícia pode falar um pouco melhor do que eu, mas ela acaba reagindo e ela mesma fala assim, não, eu não vou querer ocupar esse papel, eu vou ficar de longe, eu não vou participar, eu não vou pegar o final de semana dele com os filhos, eu vou deixar ele lá e eu não vou participar, por conta dessas relações que se estabelecem a partir dessa reprodução que as mulheres fazem do machismo. Mas é verdade, Elisa, eu acho assim, uma coisa que eu estava um dia conversando com a própria, né, com a Ju, assim, eu desejo
desejo que nenhuma madrasta, com a Ju, com uma outra advogada, a gente conversou também, eu desejo que nenhuma madrasta seja um braço do marido que deseje agir machistamente contra sua ex-companheira. Então, assim, às vezes também a madrasta pode se tornar um braço disso tudo e se torna manipulável, até por também suas fragilidades, e se torna alguém que também vai ser mais um algoz daquela mãe que às vezes está lá solitária, mil coisas. Assim como as mães também utilizam do seu poder, da sua figura protegida, como você mesma falou, e também dos direitos que ela tem, até judiciais, para fazer boicotes a essa madrasta. É isso que eu desejo que cesse, esse tipo de dinâmica, né? Eu, apesar de todas as dificuldades que eu passei, eu nunca quis me eximir, porque eu não acho justo com as crianças que passam a conviver com a gente se eximir da educação delas por causa de problemas dos adultos, sabe? Se eu vejo uma criança na minha frente, eu não vou me eximir de educá-la e passar para ela os valores que eu acredito que são importantes para qualquer cidadão. Então, são cidadãos que a gente está formando, e eu acho que para eles é legal ganhar uma nova referência, um novo amor, uma nova pessoa que vem somar. Mas eu entendo o que você está dizendo, assim, eu acho que as duas figuras precisam tomar muito cuidado para não se tornar mais uma ferramenta de um sistema machista que no final das contas vai prejudicar elas mesmas. Vamos para as redes sociais? Lê, agora a gente vai discutir os dois casos que surgiram essa semana de uma mãe e uma madrasta que estão tendo dificuldades. Lembrando que a gente não está aqui para julgar, mas para aprender. Conta pra gente, Lê, o que as madrastas estão falando nas redes. Olha, tem alguns casos interessantes disso, assim, tem um caso que eu achei muito interessante. Uma mãe me procurou, depois que soube do meu livro e tal, e também soube do podcast, a gente fez uns posts, né, no Facebook, eu e a Ju. Uma mãe me procurou dizendo que ela queria muito que eu passasse um material de estudo mesmo sobre madrastidade para a companheira dela, que agora estava casada com ela, mãe, e havia se tornado madrasta. Então daí é interessante, porque não é uma família em que há um pai, uma madrasta e uma mãe lá do outro lado, e sim uma mãe casou com uma mulher, uma madrasta dos filhos dela, e um pai que está lá do outro lado. De modo geral, esse caso, e também por pesquisas que a gente fez, é uma relação que tende a ser não é uma regra, mas tende a ser menos conflituosa do que quando é o embate madrasta que se casa com um cara e a mãe que está lá do outro lado. Então, geralmente o homem, ele, até por uma questão cultural, ele não aplica boicotes, sanções e prejuízos a essa figura que chega. Claro que não é regra, mas isso é mais comum, assim. Agora, essa mesma madrasta estava tendo dificuldades por uma questão de não entender qual era o papel dela nessa família. Até onde ela pode ir como educadora. Ela é educadora, ela é uma responsável, uma das novas responsáveis por aquele menor. Até onde vai, até onde ela pode amar. Qual é o lugar dela? Porque os outros lugares são protegidos simbolicamente. Inclusive a Sagrada Família, né? Maria, José e Jesus estão lá em todos os quadros possíveis. Então, assim, essa nova família, então, passa por uma série de ressignificações que ainda tá... Aí todo mundo ficou um pouco ainda patinando, né? Mas eu achei uma história interessante, essa madrasta querer material sobre isso e ela ser casada com a mãe. Ela provavelmente no meu livro, vários capítulos ela vai ter que pular, porque vários capítulos do meu livro são dedicados a estudar esse embate mãe-madrasta, né? E não é o embate que ela tem. Então esse é um dos casos aí. Eu acho que a sugestão da Lê foi ótima. Ela tem que estudar, ela tem que ler, ela tem que pedir ajudas, relatos. A sociedade americana, que é uma sociedade muito protestante, eles têm grupo de apoio para absolutamente tudo que você puder imaginar. Se você quiser, tem um grupo de apoio para donos de poodle cor-de-rosa que precisam lidar com bullying. Aí você vai encontrar um grupo de apoio para absolutamente tudo. Mas é legal, eu participo de um grupo de apoio aqui de pais e mães que estão longe dos seus filhos por questões jurídicas, e a gente escuta muita história dos dois lados, tanto mães que acusam os ex-maridos de violência patrimonial, de terem praticado tanta violência patrimonial que elas não tiveram mais condições financeiras de manter a guarda dos seus filhos, como a gente escuta madrastas desesperadas porque a vida delas é um inferno, porque a mãe biológica transforma a vida emocional delas num inferno. A nossa vontade com o podcast é abrir o diálogo para que as pessoas que se encontram em qualquer tipo de situação, da pior à melhor, possam aprender alguma coisa, colocar as crianças em primeiro lugar. A gente já falou de constelação familiar, a gente fala muito de saúde mental, porque saúde mental é muito importante para mim, para Lê, que trabalha com isso, inclusive. Mas eu acho que as questões de gênero permeiam tudo, e é por isso que esse episódio, como eu disse no início, é importante
importante para mim. E o caso da mãe que eu trago hoje é paralelo, né, ao que a Lê conta. Ela também se separou de um homem e agora está casada com uma mulher. E o que ela relata é um problema na hora de educar a filha, que ela diz que já está com quase 6 anos. Que quando a filha vai para casa do pai, o pai e a mãe do pai, né, a ex-sogra dela, levam ela para a igreja. É uma igreja homofóbica e ela volta para casa desesperada, com medo que a mãe vá pro inferno. E ela tá tendo pesadelo e ela tá tendo problemas na escola, porque é um conflito para ela muito grande amar a madrasta e amar a mãe também, nesse caso. E aí eu queria saber o que vocês acham que a gente pode dizer para essa mãe e para essa madrasta que estão nessa situação. Eu acho que assim, eu não tenho propriedade, né, para falar sobre esse assunto. Eu vivo aqui uma realidade em que meus enteados têm 2 casas, né, a nossa e a casa da mãe, e de alguma maneira tem uma linha em comum na educação deles, tem algum diálogo para falar disso, mas são 2 famílias com modus operandi diferentes, que seguem uma linha narrativa parecida. Agora, nesse caso, assim, que é muito, são 2 casas muito opostas, se eles não cuidarem, vai cindir emocionalmente a criança ao meio. Como não fazer isso? Sugestão, que é o que eu tenho aprendido muito com a Ju, é a não ter medo das leis, que é não ter medo do recurso jurídico, de um intermediador que ajude a trazer saúde para esse clã, em especial o menor, que é o mais fragilizado disso tudo. Então, eu sugeriria a essa mãe que se casou com essa mulher e inclusive que esses assuntos com relação até a preconceito, discriminação estão tão em voga, que ela traga isso à tona via recursos jurídicos, assim, que ela procure um advogado e ajude a definir melhor essa guarda, ajude a definir melhor o que pode e o que não pode ser dito e feito com relação a essa criança, se essa criança tem, se ela talvez seja o caso de o juiz conseguir decidir que ela não vai exercer uma religiosidade de uma das casas, uma vez que as 2 casas não tenham consenso, quer dizer, vai ter que entrar psicólogo. Então eu sugeriria que ela procurasse recursos jurídicos para lidar com essa questão, porque com o intermediador ela vai conseguir proteger melhor essa criança para ela não ficar tão dividida. É a minha sugestão. Eu acho que às vezes é como a gente já falou em outros episódios, a gente tem às vezes um moralismo com relação a isso. Eu não queria precisar de advogado, queria poder dialogar, queria poder resolver, somos humanos. Mas os advogados estão aí para isso, e em muitos momentos é para nos proteger a todos. E a gente tem que tirar o moralismo da história toda. É importante reconhecer o valor de um recurso como esse. Eu acho que o que eu ia falar vai muito na linha do que a Letícia falou, porque agora, né, eu vou deixar um pouco de lado a parte da minha parte como estudiosa de gênero e a minha neutralidade científica. Vou falar mais da minha opinião como, enfim, militante feminista mesmo. Eu penso que a gente não pode ser tolerante com a intolerância. Então, se essa criança, passando algum tempo no meio de uma família que é intolerante, porque é uma intolerância religiosa, homofóbica, enfim, por causa de uma religiosidade ali, eles são homofóbicos, porque é uma homofobia, isso traz inúmeros prejuízos sociais. Então, eu acho que nesse caso tem que tratar com a mesma moeda, assim, aquele paradoxo da tolerância do Pope, não ser tolerante com intolerantes, porque senão você acaba permitindo a intolerância. Não sou advogada também, mas eu acho que você pode até abrir uma ação de alienação parental, talvez, era o que eu faria, talvez. Eu sei que é muito difícil, porque provavelmente essa mãe não quer, né, separar esse pai da filha, é importante a figura dos 2 progenitores, né, tem a parte psicológica e tal, mas pra mim, aí é bem pessoal, quando você se a minha filha estivesse sendo submetida a uma família homofóbica, ou que se fosse racista, qualquer que fosse o preconceito a que ela estivesse sendo exposta, eu ia dar um jeito de não deixá-la mais ser submetida a isso, por mais que eu quisesse manter uma relação pacífica e eu soubesse da importância do outro progenitor na vida da criança. Nesse ponto, quando diz respeito a preconceito, eu sou bem mais radical. Mas eu sei que é muito complexo, mas eu acho que eu faria isso. E é complexo dar esse conselho, né? Porque provavelmente essa mãe quer também, né? Manter essa relação. De repente dá um susto, né? Entra com uma ação de alienação parental. Olha, se você não parar com isso, eu não vou poder mais deixar. Ou então visitas sem ser passar o final de semana inteiro, né? Então durante o período que está na igreja, ele não vai poder ter uma visita naquele momento. A minha sugestão é entre a sugestão da Lei e a sugestão da Elisa. Com certeza procurar um advogado, mas eu acho que a gente sempre deve fazer um esforço para manter o pai e a mãe na vida dessa criança. Eu acho que de repente ela pode conseguir judicialmente que a família vai fazer constelação familiar, limites de assuntos que não serão tolerados se forem trazidos para a criança, até porque eu acho que essa criança não tem nem idade para estar exposta a esse tipo de discussão e quem vai pro inferno, quem não vai. Eu acho que a gente não pode ser tolerante com isso, mas eu acho que essa mãe quer manter esse pai
pai na vida da filha. Ela acha importante. Ela pontuou no depoimento dela, que eu não li, porque ela pediu para eu não ler, que ele tem muitas qualidades e ela reconhece essas qualidades dele e ela gostaria que ele continuasse na vida da filha, mas que ela não pode continuar tolerando a situação como ela tá. E aí fica aí a nossa sugestão. São 3 pontos de vista diferentes, porque nós somos 3 mulheres diferentes e vivemos 3 vidas diferentes. E você pode escutar e levar alguma coisa do que cada uma falou. É incrível ler. Obrigada, Elisa, pela generosidade de dividir com a gente o seu conhecimento, a sua experiência. Tudo que a gente pode fazer é o nosso melhor. A gente se despede por aqui, esperando que você, mãe, você, madrasta, que você não deixe que ninguém silencie a sua história. Obrigada, Elisa. Muito obrigada. Obrigada, Ju. Aprendi muito hoje, assim, foi realmente muito especial, muito conteúdo, muita reflexão. Então, só tenho a agradecer a contribuição da Elisa e a esse mais um do nosso encontro desse podcast. Dizer a todas, também dizer assim como a Ju, a todas as mães, madrastas, mulheres solo, enfim, a todas as mulheres que não silenciem suas angústias, que não silenciem suas sensações de injustiça, que realmente a gente possa contar com uma rede de apoio sobre isso, porque vocês não estão sozinhas, nós não estamos sozinhas. Então, um grande beijo, até o próximo episódio. Muito obrigada, Júlia, muito obrigada, Letícia, pelo convite, foi um prazer participar, é uma honra, parabéns pela iniciativa, pelo projeto. Se precisarem sempre, podem contar comigo. É sempre bom poder compartilhar. A gente gosta de passar para frente, de fazer outras pessoas também poderem ter esse empoderamento, poderem aprender e saberem um pouquinho mais. Obrigada mesmo. E semana que vem tem mais Maternizando, um podcast sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta. A gente fica por aqui.